Olá a todos, boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma live aqui no canal Ronaldo Santos, Adabian e Adabian Despertar da Essência. Muito obrigado a todos vocês. Agora são 20 horas, dia 16. Uau, muito obrigado, pessoal. Obrigado a todos vocês. É uma estreia aqui do canal. Vocês podem interagir aqui durante essa estreia, essa live, no chat, tá certo? Eu quero agradecer a todos vocês que estão chegando. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, tanto no Ronaldo Santos Adabian, como no Adabian Despertar da Essência, que são os canais que questionam toda esta realidade tridimensional. Antes de dar início à live, eu quero agradecer os parceiros do nosso canal, tá certo? Como eu sempre faço. Então, vou aproveitar aqui para agradecer os parceiros do canal, o canal Sobrenatural, da nossa querida May Horta, o canal Bom de Música Brasil, o canal Sniper One USA, o canal Relembrando os Tempos da Bia, minha filha. Você que gosta de desenhos antigos, é só ir lá no canal Relembrando os Tempos. Temos aí também o canal EV Sobral TV, o canal do jornalista João Gucci, o canal Sete Sinais do Silvão de Freitas, que esteve aqui nessa última live. Muito obrigado, Silvio. E o canal do músico Benedito Leco, tá certo? Eu quero agradecer os parceiros, os amigos do canal e dos canais aqui, inclusive o Adabiano Despertar da Essência. Muito obrigado a vocês. Quero agradecer imensamente a vocês que fazem parte do canal e fazem com que o canal cresça e chegue a mais pessoas, a informação. O nosso canal se preza pela desconstrução e a neutralidade da Matrix, tá certo? A gente sempre questiona aqui a realidade, aqueles que nos dominam dentro da terceira dimensão deste reino tridimensional que nós chamamos de planeta, tá certo? Eu chamo 3D. E sendo assim, para deixar claro, eu sempre me baseio, tipo assim, como uma cebola. Você corta uma cebola, parte ela em duas partes, você vai ver as camadas dessa cebola, que eu chamo de dimensões. Nós estamos dentro desta dimensão, tá certo? Pessoal, hoje aqui vamos passar um vídeo num assunto um pouco polêmico, a gente sempre trata disso, mostrando um ângulo mais alongado, ou seja, mais dinâmico, o hiperfísico e o físico, é claro. Então, esse lado hiperfísico nos revela que os seres dominadores e conquistadores que fazem parte do governo oculto desta terceira dimensão, este falso planeta, é eles que nos dominam pelo governo oculto atrás das sombras, tudo através da sua genética, a sua nanotecnologia e a sua tecnologia avançadíssima, que eu sempre trago aqui como a ufologia original, e que através dessa ufologia original e dessa avançada tecnologia, que para nós seres humanos fica até difícil de compreender, dentro dessa dimensão, como eu disse, a cebola, fica difícil, eles têm as suas próprias agendas, e essas agendas vêm através da genética, como a gente sabe que o Egito, na época do Egito, eles já faziam muita genética, antes do Egito, eles já faziam, trabalhavam com a genética, e através da genética, do nosso ADN, do nosso RNA e DNA, eles têm os seus aliados no norte, no hemisfério norte, e através dessas agendas, eles manipulam a humanidade dentro da terceira dimensão, deixando o oculto e trabalhando nesse governo oculto, juntamente com os governantes, né, que nós chamamos o sionismo, que trabalha junto com esses seres de uma maneira escusa por detrás das sombras. E hoje nós vamos trazer aqui uma visão que diz que os seres, os deuses, isso no Hanagá hebreu, dizendo muito bem que quem era a serpente, quem eram esses deuses,
e que depois foi transcrevido para a Bíblia judaica cristã que nós temos hoje, a segunda parte, ou seja, uma transcrição, pois a verdadeira Bíblia está na mão daqueles que nos dominam. Inclusive, a Bíblia que nós temos é o próprio protocolo de domínio desses seres alienígenas que estão alienados nessas dimensões e que dentro da terceira dimensão, no centro da cebola, como eu dei de exemplo, nos dominam e nos conquistam. É claro que o governo oculto planeja algo muito mais assombroso futuramente. E é claro que com seus aliados, que a gente chama de NON, né, ou a nova ordem, e a geração da nova ordem, cada vez mais vai nos prensar dentro da terceira dimensão, deste falso planeta. Pois eles são próprios seres que têm os seus dogmas e princípios na regra de 3, e que transcenderam todo esse conhecimento aos Illuminatis e aqueles que servem a esses deuses, ou semideuses, tá certo? Então vou passar um vídeo aqui para vocês. Novamente quero agradecer pelo apoio aqui no canal, certo? Quero que vocês compartilhem essa live para que chegue a mais pessoas e nunca se esqueçam que nós somos seres humanos e nós somos feitos de sentimento. Então, sabe, aguçem a sua intuição, a sua parte mais extrasensorial que eles nos tiraram, que vocês vão perceber que a terceira dimensão, o centro da cebola, é onde eles atuam cada vez escravizando mais o nosso mental, o nosso psíquico, os nossos sentimentos, e através disso eles manipulam toda a humanidade, tá certo? Assistam o vídeo, espero que vocês gostem, deixem o like, obrigado a todos. Esse canal é feito para vocês. Nós vamos mostrar a parte física, que é tridimensional, e dentro dessas dimensões, que eu chamo de dimensões paralelas, ou universos paralelos, onde o governo oculto dita as regras dessa terceira dimensão. Tá bom? Muito obrigado a todos. Grande satisfação, meus irmãos e minhas irmãs cósmicas e universais, em tê-los todos aqui no canal. Meu muito obrigado, muita luz na mente, paz do coração e energias positivas. Aranauã, pessoal, vamos ao vídeo, tá bom? Gratidão. Aranauã, valeu! Manuscrito afirma que Adão e Eva eram reptilianos. O manuscrito ancestral hebreu afirma que Adão e Eva eram reptilianos. Bem, há tempos imemoriáveis no planeta, na 3D, existem claras provas da presença extraterrestre e intraterrestre. E é claro que os meios de comunicações atuais não se prezam para difundir desses descobrimentos, devido que todos nós somos parte de um sistema de controle, aonde, infelizmente, a humanidade parece robotizada em caminhar nas tarefas das suas vidas cotidianas, que não se permitem pensar sobre a existência da vida real fora deste planeta, ou seja, da terceira dimensão, a 3D. A qual é a mesma, totalmente dominada e controlada por tais seres. O nosso cérebro é programado e os donos do sistema não nos permitem apontar as anomalias e as falhas desta dimensão, a Matrix. E o que nos separam de uma realidade que é muito maior e que está à nossa volta. Para muitos humanos isso parece uma ficção científica, mas eu me atrevo a dizer que esta outra realidade ou estas realidades paralelas estão afetando ainda mais esta nossa realidade. O ocultamento dessas realidades e as suas origens vem desde os tempos remotos, pois as religiões são extremamente fechadas e ortodoxas e estão cheias de paradigmas e dogmas. Fora ainda que as religiões servem adorações a tais entidades e aos tais seres.
aos quais vem escravizando a humanidade durante séculos, exercendo o seu domínio sobre os outros. E isso virou um dogma maior e parte de que não podemos aceitar esta realidade extraterrestre. Eles moldaram a sociedade, fizeram uma programação e moldaram a sociedade. E isso se deve a este domínio que vai desde a nossa tecnologia, o trabalho e o cotidiano do dia a dia. Em maioria, as pessoas só trabalham. E a maioria das culturas dentro da terceira dimensão, o falso planeta, a serpente é venerada como símbolo de respeito e grandeza. Nas antigas lendas judaicas, eles descrevem a serpente do Éden como viril, Nahash. Em outras palavras, seria como um homem, andava como um homem de pé e falava como um homem. Ué, eu nunca vi uma serpente que fala. Bem, o que quer dizer isto? No manuscrito ancestral, o hebraico do Haggadah, existe uma parte, uma seção que se ocupa da criação e que descreve detalhadamente a serpente que habitava no jardim do Éden, antes da criação até de Adão. Esta tal serpente era como uma criatura que se encontrava erguida sobre os 2 pés e que era da mesma altura que um camelo. A serpente era como um homem em muitos sentidos e de muitas maneiras. Era alta, se colocava de pé sobre as suas 2 pernas e que isto era um trabalho realizado pelos deuses. E ainda mais, o Haggadah diz que a tal serpente teria um intelecto superior ao homem. E fica muito fácil e claro de se perceber aqui que esses são os atributos dos Anunnakis. E que de acordo com o manuscrito do Haggadah, ainda se diz lá que os corpos de Adão e Eva haviam sido cobertos com uma outra pele mais quente. E que mais, Adão teria sido tão brilhante com esta pele nova que parecia a luz do dia. E que o seu corpo era uma roupa tipo luminosa. Veja só, fica claro então entender que Adão teria uma aparência externa de um réptil, mas com uma pele escamosa mais brilhante, mais clara. E foi por isso que Adão e Eva, nesta época dentro do jardim, palavras do manuscrito hebraico Haggadah, que eles não necessitavam de se vestir e não tinham necessidade de roupas de proteção, ou tampouco para comodidade. Estes eram os aspectos de Adão e Eva lá no Haggadah hebraico ancestral. Então Adão e Eva estavam no paraíso, a serpente que andava e falava como homem assim como eles, chegou e conversou com Eva. Fica muito claro de entender que isto é obra dos Anunnakis e dos reptilianos. Não resta dúvida. Infelizmente, essa nossa sociedade foi programada para não acreditar em tais seres. Mas a prova cabível está na própria Bíblia hebraica, judaica, cristã e dentro do próprio manuscrito hebraico ancestral do Haggadah. Então, quando alguém disser que não acredita que existem seres répteis, peçam para relerem a Bíblia. Eu nunca vi uma serpente que fala. Você já viu? Fica aí uma prova cabível de que os seres répteis e a serpente nos dominam desde sempre. Tudo hibridização. Genética.